pessoal, sou o professor Gabriel Mamed. Temos aqui as questões da prova para o quadro complementar de Intendência da Marinha, ano de 2016, questões de economia brasileira. Mas peço antes que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, deem um joinha e também se inscrevam nas nossas redes sociais, no Facebook, Prof. Gabriel Mamed, e no Twitter, PRF Gabriel Mamed. Vamos discutir as questões? Primeira questão, questão de número 4 da prova amarela. Estava claro para os condutores da política econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso que, após o fim da inflação, alguns ajustes estruturais deveriam ser efetuados. No que se refere ao sistema financeiro, com o fim das receitas de float dos bancos, as ineficiências do setor ficaram expostas. Em tal contexto, entre 1995 e 1997, ocorreram as crises dos bancos Econômico, Nacional e Bamerindos, e dos estaduais Banerj e Banespa. O governo atuou em diversas frentes, dentre elas instituiu o Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, PROER. Sendo assim, assinale a opção que apresenta uma medida adotada para reestruturar o sistema financeiro nacional. Primeiramente, temos que saber o que são essas receitas de float. Na verdade, os bancos ganhavam bastante quando tinham um determinado depósito, um depósito temporário, que eles deveriam repassar a alguém ou ao governo em determinado tempo, e o ambiente inflacionário acabava dando ganhos aos bancos, uma vez que, quando se repassava o valor, já se repassava esse valor um pouco mais desvalorizado em termos reais. E os bancos aplicavam enquanto não faziam o repasse. Então, e essas eram as receitas de float, explicando assim de maneira mais rápida, né? Vamos aos itens. Letra A. Estampar a maioria dos bancos estaduais mediante negociação com os governantes. Nós vimos no enunciado que não apenas os bancos estaduais, como Banerj e Banespa, estavam em dificuldades, mas também os bancos privados. Então, não bastava uma negociação com os governantes para resolver a situação. Portanto, essa questão não responde ao enunciado. Letra B. Dificultar a operação de bancos estrangeiros no país até que o sistema bancário brasileiro estivesse consolidado. Essa questão também não é verdadeira, uma vez que nós tivemos até mesmo bancos sendo incorporados por outros bancos estrangeiros. Letra C. Manter os requisitos de capital para a constituição de bancos no país. Não. Na verdade, os bancos tiveram até mesmo que aumentar o seu capital. Favorecer o processo de conglomeração no setor, com menos instituições, porém, mais fortes. Essa é a questão correta, mas vamos ver a letra E. Melhorar o monitoramento do nível de risco do sistema, com a atuação reguladora do Banco do Brasil, CEF e Bacen. Nós sabemos que, no Sistema Financeiro Nacional, quem possui a responsabilidade de regulamentar o sistema financeiro é o Banco Central, e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Portanto, essa questão está errada. A questão correta o item correto é a letra D. Favorecer o processo de conglomeração no setor, com menos instituições, porém, mais fortes. Na verdade, as instituições que acabaram por se fundir, acabaram criando também instituições com maior poder de mercado, dando mais segurança ao mercado financeiro. Ok? Vamos à próxima. Questão de número 7. Um dos inúmeros planos brasileiros de estabilização da moeda foi lançado no dia 28 de fevereiro de 1986 e promoveu, dentre outras medidas, uma reforma monetária que estabeleceu o cruzado como padrão monetário nacional.
Estamos falando, portanto, do Plano Cruzado no governo José Sarney. O Plano Cruzado foi uma resposta ao fracasso do gradualismo em produzir estabilidade das taxas mensais de inflação. Sendo assim, assinale a opção que apresenta uma das principais medidas do Plano Cruzado. Vamos a elas. Letra A sincronização e a igualdade nos períodos dos reajustes de salários e preços administrados. Se isso ocorresse, haveria uma reindexação dos salários e isso não seria bom para a economia, né, por conta da influência da questão inercial. Letra B, a fórmula de conversão dos salários que tomava como base o poder de compra médio dos 6 meses anteriores. Essa é a questão verdadeira. Ou seja, o trabalhador nunca tinha o seu salário totalmente reajustado, né? Era feito pela média e com isso perdia poder de compra, o que auxiliava no controle da demanda e, consequentemente, no controle da inflação. Letra C, o congelamento dos salários estabelecido após as datas dos dissídios coletivos de classe. Não, devemos lembrar que o próprio Plano Cruzado já começou com um congelamento, né? Mas foi um congelamento de preços e salários, né? Então, isso daí não tem relação direta com as datas dos dissídios coletivos de classes. Letra D, o deslocamento da base do imposto sobre produtos industrializados, IPI, para o final do mês, com a construção de um vetor de preços médios. Isso iria contra a política fiscal do governo, uma vez que, se você demora mais para repassar esse imposto já chega deteriorado em termos reais aos cofres governamentais. E letra E, o estabelecimento de regras e metas rígidas para as políticas monetária e fiscal em complemento ao programa de estabilização. Não houve regras ou metas rígidas para a política monetária e para a política fiscal nesse momento. Portanto, a resposta é o item B, a fórmula de conversão dos salários que tomava como base o poder de compra médio dos 6 meses anteriores. Vamos à questão de número 9, sobre o Plano Real. O enunciado diz: o Plano Real foi uma experiência de estabilização monetária bem-sucedida. Contudo, não era essa a visão no início de 1995, quando a possibilidade de que, após alguns meses de bonança, a inflação voltasse com força e a indexação se reinstalasse na economia. Para dar fim a esses temores, em março de 1995, as autoridades aprovam 2 grandes medidas. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta essas medidas. Portanto, vejam que o enunciado fala de 2 grandes medidas para combater a volta da inflação durante o Plano Real. Letra A alta da taxa de juros nominais e uma desvalorização controlada da taxa de câmbio. A alta de juros nominais realmente combate, é um instrumento ortodoxo de combate ao processo inflacionário e foi realmente adotado, além de atrair para o país capital internacional especulativo que ganharia com essas altas taxas de juros como ganhou. E uma desvalorização controlada da taxa de câmbio, favorecendo o setor exportador e fazendo com que o país não deixasse de produzir, uma vez que havia uma grande importação nessa época em função do câmbio controlado pelo governo e isso acabava por prejudicar a produção interna. Então essa desvalorização controlada acabou fazendo com que os produtos aqui produzidos pelas empresas pudessem ser exportados com uma competitividade um pouco maior. Notem que ele coloca desvalorização controlada. Isso significa que
tomou-se cuidado com a desvalorização cambial para que isso não fosse repassado aos preços. Correto? Então, essa questão, esse item, é o item correto. Vamos ver os demais. Manter os dissídios anuais e estipular o fim da URTN. A URTN não foi extinta durante o Plano Real, mas foi extinta ainda no governo de José Sarney, quando foi criada a OTN, que também foi extinta no final do mesmo governo. Letra C. Estipular a data de reajuste semestral para aluguéis com coeficiente determinado pelo governo e elevar os juros reais. Nós vimos que a elevação, na verdade, era dos juros nominais, ou seja, aqueles que embutiam em si a própria expectativa inflacionária. Letra D. Deixar o câmbio flutuar e represar oscilações da moeda nacional via taxa de juros, âncora cambial. Na verdade, não deixou o câmbio flutuar livremente, não. Na verdade, o que nós vimos foi uma desvalorização controlada da taxa de câmbio para evitar o transporte dessa desvalorização cambial para o índice inflacionário. Então, essa questão também está errada. E letra E, vincular correções no salário ao crescimento do PIB e adotar as bases do sistema de metas de inflação. Na verdade, o que foi adotado para o crescimento do PIB foi não o reajuste de todos os salários, mas de acordo com o salário mínimo. Portanto, essa questão também está errada. Portanto, o item correto é o item A. A alta da taxa de juros nominais e uma desvalorização controlada da taxa de câmbio. Questão de número 35. Um dos traços mais marcantes da economia brasileira, a partir de 1930, é a expressiva expansão do seu setor industrial, que principalmente após 1933 começou a liderar as taxas de crescimento de renda e do emprego, ao mesmo tempo que as culturas de exportação sofriam os reveses da crise internacional. A crise da agroexportação criava condições para que a economia se direcionasse preponderantemente ao mercado interno, o que contou com a política econômica governamental a seu favor. Iniciou-se assim um período de aproximadamente 5 décadas, que duraria até o final da década de 70, com a conclusão dos investimentos do segundo PND do governo Geisel, que ficou conhecido como letra A, teoria dos choques adversos. Na verdade, essa letra A guarda uma armadilha. Por quê? Porque a teoria dos choques adversos nos fala que, a partir de uma crise internacional, no comércio internacional de produtos agrícolas, os países de terceiro mundo conseguiriam, então, se industrializar, mas de maneira natural, como se fosse um movimento natural, sem nenhum tipo de intervenção governamental. Os investimentos simplesmente migrariam para o setor industrial. No caso brasileiro, o que aconteceu é que houve uma forte tendência do governo a industrializar o país, a promover a substituição daqueles bens que eram consumidos aqui e que eram importados. Portanto, a questão correta é o item B, né? Processo de substituição de importações brasileiro. Então nós vimos que durante essa fase houve uma série de interferências do governo com relação à política cambial, com relação à taxa de juros, com relação a restrições na importação de determinados tipos de mercadorias. Tudo isso para favorecer de maneira protecionista a produção industrial interna. Vamos aos demais itens. Letra C. Período de desenvolvimento agrário industrial brasileiro. Houve sim um período de desenvolvimento industrial, sobretudo, e o agrário apenas para suprir as necessidades do setor secundário, né, como fontes de matérias-primas. Na verdade, o que nós percebemos é que, nessa época,
né, sobretudo no início dos anos 30 e durante até a Segunda Guerra Mundial, o que nós tínhamos era justamente uma crise desse setor exportador, agrário, correto? Letra D, fase pré-condicionante à inflação brasileira. A inflação brasileira é algo recorrente, é um fenômeno recorrente à nossa economia. Então, ele perdurou durante todo o processo de substituição de importações. Então, não é, de maneira alguma, uma fase pré-condicionante da nossa inflação. E o item é período de consolidação do desenvolvimento brasileiro. Também não foi um período de consolidação do desenvolvimento brasileiro, embora nós tenhamos crescido e desenvolvido bastante, nós continuamos com elevados índices de concentração de renda, continuamos com graves problemas educacionais. Então, o processo de substituição de importações não teve como objetivo desenvolver esses indicadores sociais. Portanto, não podemos falar que isso tenha sido um período de consolidação do desenvolvimento brasileiro. E o gabarito, portanto, é a letra B, processo de substituição de importações brasileiro. E terminamos assim a análise dessas 4 questões de economia brasileira na prova para administrador do concurso para o quadro complementar de intendentes da Marinha, ano 2016. Lembro mais uma vez que vocês deverão se inscrever e curtir o nosso canal aqui no YouTube e as nossas redes sociais, Prof. Gabriel Mamede no Facebook e PRF Gabriel Mamede no Twitter.